Boa noite. Hoje vamos seguir aqui com o livro História da Igreja, o Martírio de Lord Cobham. O outrora valente cavaleiro, um homem a quem o rei honrava, foi então ignominiosamente arrastado por um obstáculo para a igreja de Santa Giles in the Fields, e ali sofreu uma dupla execução. Ele foi suspenso em uma forca sobre fogo lento e depois queimado até a morte. Muitas pessoas de posição e distinção estavam presentes. Antes de sua execução, ele caiu de joelhos e implorou a Deus perdão por seus inimigos. Ele então se dirigiu à multidão, exortando-os a seguirem as instruções que Deus lhes havia dado em sua santa palavra e a rejeitarem aqueles falsos mestres, cujas vidas e conversações eram tão contrárias a Cristo e a seu exemplo. Ele recusou os serviços religiosos finais de um padre. Abre aspas aqui, só a Deus. Agora, como sempre presente, confesso e imploro o perdão dele. Fecha aspas. Foi a sua resposta imediata. O povo chorou e orou com ele e por ele. Em vão, os sacerdotes afirmavam que ele estava sofrendo como herege e como inimigo de Deus. As pessoas acreditaram nele. Suas últimas palavras, abafadas pelo crepitar das chamas, foram, entre aspas, louvado seja Deus. E, em sua carruagem de fogo, rodeado pelos anjos de Deus, ele se juntou ao nobre exército de mártires. Quão doce é a canção da vitória, que acaba com o rugido da batalha, e doce o descanso do guerreiro cansado, quando todas as suas labutas terminarem. As prisões de Londres, nesta época, estavam cheias de Wyclifitas, aguardando a vingança do clero perseguidor. Abre aspas. Eles deveriam ser enforcados por conta do rei e queimados por conta de Deus. Fecha aspas. Era o clamor dos falsos sacerdotes de Roma. Dessa época até a Reforma, seus sofrimentos foram severos. Aqueles que escaparam da prisão e da morte foram obrigados a realizar suas reuniões religiosas em segredo. Mas a influência papal diminuiu gradualmente
e preparou o caminho para a reforma no século seguinte. Henry Shelley, que sucedeu a Arundel como arcebispo de Cantuária, não apenas seguiu seus passos, como também o superou em suas guerras de extermínio contra os Lollardos. Ele é chamado por Milner de, entre aspas, o incendiário de sua época, fecha aspas. Ele incitou Henrique em sua disputa com a França, o que causou uma enorme perda de vidas humanas e as mais terríveis misérias para ambos os reinos. Arundel parece ter morrido pelas mãos do Senhor. Logo depois de ler a sentença de morte de Lord Cobham, ele foi atacado por uma doença na garganta, da qual morreu. Mas aqui nós os deixamos e seguimos o Espírito de Deus, que estava também trabalhando em outras terras e preparando o caminho para uma gloriosa reforma na Europa. Uma pausa. Capítulo 31. Boêmia, 1409 a 1471 depois de Cristo. O movimento de reforma na Boêmia. É verdadeiramente satisfatório saber que as benditas verdades do Evangelho, que salvam almas e que foram ensinadas por Wycliffe e seus seguidores, já estavam produzindo resultados de uma importância ampla e duradoura, que apesar de todas as execuções na fogueira e assassinatos de Roma, essas verdades estavam permeando profundamente nos corações de milhares e centenas de milhares e se espalhando por quase todas as partes da Europa. O bispo de Lodi, no Concílio de Constança, em 1416, um ano antes do martírio de Cobham e 36 anos após a tradução da Bíblia, declarou que as heresias de Wycliffe e Hus se espalharam pela Inglaterra, França, Itália, Hungria, Rússia, Lituânia, Polônia, Alemanha e por toda a Boêmia. Assim, um amargo inimigo é inconscientemente ou não intencionalmente a testemunha da influência
e da inextinguível vitalidade da boa semente da palavra de Deus. Mas aqui será necessário preparar nosso caminho, dizendo algumas palavras sobre o grande cisma papal, antes de traçarmos a ampla linha prateada da graça de Deus no testemunho e martírio de Hus e Jerônimo. O Concílio de Pisa. No início do século XV, a Igreja Católica Romana tinha duas cabeças, dois papas rivais, Bento XIII ou XIII, em Avignon, e Gregório XII, o Gregório XII, em Roma. Cada um alegava ser o representante de Cristo na terra, e cada um acusava o outro de falsidade perante o mundo, perjúrio e dos mais nefastos desígnios secretos. Tão escandalosa foi a conduta desses dois velhos prelados de cabelos grisalhos, cada um com mais de 70 anos de idade, que toda a Europa contemplou com vergonha e indignação a obstinação e perversidade dos pontífices em conflito. O que deveria ser feito para que as feridas da igreja dividida fossem curadas? Reis e cardeais começaram a usar tanto a força quanto a súplica para induzir os dois papas a renunciarem às suas reivindicações para que alguém pudesse ser escolhido por unanimidade em seu lugar. Eles prometeram, sob juramento, que renunciariam voluntariamente. Se os seus interesses da igreja assim o exigissem. Mas, mal haviam prometido, eles dissimularam, enganaram seus cardeais e violaram suas promessas. Descobrindo que nenhuma confiança poderia ser colocada na palavra deles, e eles eram homens sem verdade, honra ou religião, os cardeais de Bento se revoltaram e se juntaram aos cardeais de Gregório. E os dois colégios reuniram-se em Livorno, a fim de considerar o que poderia ser feito para colocar um fim a este longo e vergonhoso cisma. Eles chegaram à conclusão de que, naquelas circunstâncias, eles tinham o direito indubitável de convocar um concílio que pudesse julgar entre os dois competidores pelo papado e restaurar a unidade da igreja. Pisa, uma cidade murada no centro da Itália, foi selecionada como o lugar mais adequado para o concílio proposto. Isso era algo totalmente novo na cristandade. Cerca de uma dúzia de cardeais, sem a sanção do Papa ou do imperador, convocou o famoso Concílio de Pisa. Sua infalibilidade estava agora sujeita
a um novo tribunal e a mais alta prerrogativa de seu trono usurpada. Mas ele havia perdido tanto o respeito da humanidade que toda a igreja justificou os cardeais em assumirem o poder sobre ele. O concílio foi aberto em 25 de março de 1409. A Assembleia foi uma das mais augustas e numerosas já vistas na história da cristandade. Daremos alguns detalhes para mostrar ao leitor o que era um concílio ecumênico naqueles dias em que o catolicismo romano era a religião da Europa. Estavam presentes 22 cardeais, os patriarcas latinos de Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Grau. 12 arcebispos estiveram presentes pessoalmente e 14 por seus procuradores. 80 bispos e os procuradores de 102. 87 abades e os procuradores de outros 200. Além de priores, generais de ordem, o grão-mestre de Rhodes, com 16 comandantes, o prior-geral dos cavaleiros do Santo Sepulcro, o deputado do grão-mestre e cavaleiro da Ordem Teutônica, os deputados das universidades de Oxford, Cambridge, Paris, Florença, Cracóvia, Viena, Praga e muitas outras. Mais de 300 doutores em teologia e embaixadores dos reis da Inglaterra, França, Portugal, Boêmia, Sicília, Polônia e Chipre, e dos duques de Brabante, da Borgonha, e etc. Estradas e rios por todos os lados foram cobertos por semanas com a pompa e esplendor desses dignatários. Alguns deles entraram em Pisa, com 200 cavalos na comitiva. A Assembleia realizou suas sessões de março a agosto. Depois de muita deliberação na forma devida, os papas contestadores foram condenados por unanimidade. No dia 5 de junho, foi proferida a sentença. Ambos foram declarados heréticos, perjuriosos, contumazes, proibidos de assumir o pontificado soberano e indignos de qualquer honra. O papado foi declarado vago. O próximo passo foi eleger um novo papa. Este era um assunto mais difícil. Onde estaria o homem possuindo tais qualidades que reconquistaria a reverência da humanidade pelo Supremo Pontífice
Esta era agora a grave questão. 24 cardeais, após ficarem encerrados por 10 dias, decidiram por Pedro de Cândia, cardeal de Milão, com 70 anos de idade, que adotou o nome de Alexandre V. Mas os dois antigos pontífices desprezaram os decretos do concílio e continuaram a desempenhar suas funções como papas legítimos. Bento fulminou seus anátemas contra o concílio e seus rivais. Gregório fez o mesmo, tendo entrado em aliança com o ambicioso Ladislau, rei de Nápoles. Alexandre, que ainda não estava em posse da cátedra e do patrimônio de São Pedro, emitiu seus anátemas e excomunhões contra Bento, Gregório e Ladislau, que tinha tomado posse dos domínios da Sé Romana. Murmúrios foram ouvidos por todos os cantos de que o concílio, em vez de extinguir o cisma, havia, na verdade, apenas acrescentado um terceiro papa. Onde está agora a alardeada unidade da Igreja Católica Romana? Podemos inquirir. E por meio de qual papa flui a sucessão apostólica? Os três papas, dos quais a cristandade estava envergonhada e cansada, atacaram ferozmente uns aos outros com recíprocas excomunhões, reprovações e anátemas. Alexandre V viveu apenas cerca de 1 ano após ter sido eleito, e seu lugar foi preenchido por João XXIII, 23, entre aspas, um homem. Diz Moshei, destruído de princípios, destituídos, entre aspas aqui, né? Diz Moshei, destituído de princípios e piedade. As dificuldades foram maiores do que nunca. O reino papal, assim dividido contra si mesmo, não podia resistir. Estava às vésperas da ruína total. Alguns aconselharam que as potências europeias deveriam se unir e varrer o nome e o poder do pontífice, ou pelo menos limitar a sua autocracia. Era então evidente que os próprios papas não fariam nenhum sacrifício pessoal pela paz da Igreja. Então, o que poderia ser feito a seguir para deter a guerra vergonhosa dos pontífices e curar as feridas da Igreja dividida? Esta era, então, a desconcertante questão. Se a Igreja tivesse sido deixada sozinha, Ladislau poderia então ter tomado posse completa de Roma e de todas as províncias papais, e deixado a cátedra de São Pedro como um trono apenas no nome.
Mas os príncipes da terra ainda não estavam preparados para uma derrubada tão sacrílega. Algo parecido só aconteceria séculos mais tarde, nos dias de Vítor Emanuel II da Itália. Sigismundo, imperador da Sacro Império Romano Germânico, o rei da França e outros reis príncipes da Europa que mostraram mais preocupação com o crédito e o bem-estar da igreja do que os papas egoístas, prevaleceram sobre João XXIII para reunir um concílio geral de toda a igreja com o propósito de encerrar esta grande controvérsia. Dá uma pausa aqui. Concílio de Constança. Constança, uma cidade imperial no lado alemão dos Alpes, foi considerada um local adequado para a reunião de tal assembleia. Era acessível de todas as partes do mundo ocidental da época e as provisões podiam ser obtidas mais facilmente por meio de seu amplo lago. Tão grande foi o afluxo de pessoas que se calculou que não menos de 30.000 cavalos foram trazidos para Constança, o que pode nos dar uma ideia da enorme multidão de pessoas e das cargas dos navios, das provisões que seriam necessárias. Além de dignatários eclesiásticos, de todos os inumeráveis nomes, havia mais de 100 príncipes, 108 condes, 200 barões e 27 cavaleiros. Torneios, festas e várias diversões eram organizados para aliviar suas ocupações espirituais. 500 menestréis compareceram para divertir as horas vagas desse, entre aspas, santos, padres e nobres, e para acalmar suas mentes ansiosas. Eles haviam se reunido com o propósito declarado de curar a ferida quase mortal do papado. Mas quais são os fatos da história? Pelo espaço de 3 anos e meio, começando em 5 de novembro de 1414, esses homens dissolutos encheram a pacata cidade antiga de Constança com sua impiedade declarada, ou descarada, com sua impiedade descarada. Descrever aquilo que então era claro como o dia contaminaria as páginas da nossa história. O coração estremece quando pensamos na impureza,
na impiedade ousada e hipocrisia desses chamados santos padres, para não falar de sua crueldade implacável ao queimarem na fogueira Hus e Jerônimo. O objetivo desse grande concílio era duplo. Primeiro era para pôr fim ao cisma que afligiu a Igreja por tantos anos. E segundo, era para a supressão das heresias de Wycliffe e Hus. O primeiro desses objetivos fora até então realizado de forma satisfatória, tendo estabelecido que um pontífice está sujeito a um concílio de toda a Igreja. João 23º foi deposto devido às irregularidades de sua vida e à violação de seu juramento ao imperador. Gregório e Bento foram novamente depostos e Otão de Calona foi eleito pontífice, assumindo o nome de Martinho V. Martinho V. As doutrinas de Wycliffe, que Jean Hus e seus seguidores foram acusados de propagar nas cidades e vilas da Boêmia, e até mesmo na Universidade de Praga, eram ofensivas demais para os membros do concílio, e agora ocupavam a atenção deles. Uma pausazinha. A disseminação da verdade. O casamento de Ana, da Boêmia, com Ricardo II, da Inglaterra, havia colocado os dois países em estreita conexão. Exatamente no momento em que as doutrinas de Wycliffe estavam fazendo seu mais rápido progresso. Entre aspas, eruditos boêmios. Diz Milman. Abre aspas. Sentaram-se aos pés do ousado professor de teologia de Oxford. Estudantes ingleses foram encontrados em Praga. Os escritos de Wycliffe foram trazidos para a Alemanha em grande número, alguns em latim, alguns traduzidos para a língua boêmia e disseminado por admiradores partidários. Fecha aspas. A princesa, cujos exercícios piedosos e estudo das Escrituras foram comemorados por pregadores e historiadores. Foi afetada pela primeira vez pelo movimento de reforma em sua própria terra. Ela trouxe consigo para a Inglaterra versões dos evangelhos
na língua alemã e boêmia, bem como em latim. Esses eram, então, tesouros preciosos para alguém de sua piedade e amor pela pura palavra de Deus. Mas também nos mostram, embora indiretamente, o progresso que as novas doutrinas estavam fazendo na Alemanha naquele período inicial. Um de seus primeiros atos na Inglaterra mostra o poder da graça de Cristo em seu coração e apresenta um contraste notável com o espírito perseguidor de Jezabel. Abre aspas. Alguns dias após o casamento do casal real, fecha aspas, diz a senhorita Strickland, entre aspas. Eles voltaram a Londres e o coração da rainha foi realizada desculpe, deixa eu ler aqui de novo. Eles voltaram a Londres e a coroação da rainha foi realizada de forma magnífica, a pedido sincero da jovem rainha. Um perdão geral foi concedido pelo rei em sua consagração. As pessoas aflitas precisavam dessa trégua, pois as execuções, desde a insurreição de Wat Taylor, tinham sido sangrentas e bárbaras, como nunca antes. A terra estava fedendo com o sangue dos infelizes camponeses, quando a intercessão humana da gentil Ana de Boêmia pôs fim às execuções. Essa mediação obteve para a noiva de Ricardo o título de a Boa Rainha Ana. E os anos, em vez de prejudicar a popularidade, geralmente tão evanescente na Inglaterra, apenas aumentaram a estima sentida por seus súditos por esta princesa benéfica. Fecha aspas. Como é verdadeiramente revigorante encontrar tal exemplo de piedade consistente em tal período e em tal condição de vida. Mas havia muitos assim naquela época na Boêmia e em outras terras. Após a morte de Ana, seus assistentes boêmios voltaram ao seu próprio país e levaram consigo os valiosos escritos de John Wycliffe. Eles tinham sido estudados por muitos estrangeiros de Oxford e agora eram lidos diligentemente pelos membros da Universidade de Praga. O mais famoso desses doutores estudiosos foi Jan Hus, ou Jan, de Ransnetz, um vilarejo próximo à fronteira da Bavária. Ele nasceu por volta do ano de 1369, de modo que deveria ter cerca de 15 anos de idade quando seu admirado e reconhecido professor venerável Wycliffe morreu. É interessante olhar para trás e contemplar os caminhos de nosso Deus em seu cuidado para a manutenção e difusão da verdade. Quem então poderia ter pensado que em um vilarejo obscuro da Boêmia, ele estava levantando e qualificando uma nobre testemunha que deveria levar, por sua vez, entre aspas, a tocha da verdade e transmiti-la com mão de mártir a um longo sucessão de testemunhas. Seria ele digno do ofício celestial?
Ele logo se distinguiu como somos informados, pela força e sutileza de seu entendimento, pela modéstia e gravidade de seu comportamento e pela austeridade irrepreensível de sua vida. Ele era alto, esguio, com um semblante pensativo, gentil, amigável e acessível a todos. Sendo seus talentos de tão alto nível, foi enviado para a Universidade de Praga, como o objeto de estudar para a igreja, com o objetivo de estudar para a igreja. Ali ele se distinguiu por suas extensas realizações como estudioso. Ele avançou rapidamente nas preferências religiosas e universitárias e foi feito confessor da rainha Sofia. Ele também foi nomeado pregador na capela da universidade chamada Belém, a Casa do Pão, por conta do alimento espiritual que estava ali para ser distribuído em língua vernácula. Isso deu ao corajoso e eloquente pregador uma excelente oportunidade para revelar a palavra de Deus ao povo em sua língua materna. E não temos dúvidas de que fez isso, pois era um cristão sincero e uma verdadeira testemunha de Cristo. Mas como a maioria dos reformadores, se não todos, ele talvez tenha estado mais ansioso no início em pregar contra os abusos prevalecentes do que instruir o povo na pura verdade de Deus. Estamos convencidos de que geralmente tem sido esse o caso. E em todos os tipos de reforma, e que possa ser essa atitude a responsável pelas muitas cenas de violência na melhor das causas. Se o povo fosse conduzido, antes de tudo, pela bênção de Deus, a receber a verdade, especialmente a verdade como a encontramos em Jesus, o fim seria alcançado sem que a mente se inflamasse por ouvir denúncias em linguagem forte sobre os vícios de seus opressores sacerdotais. O orgulho, luxo e licenciosidade de todo o sistema clerical tornaram-se intoleráveis para a humanidade, de modo que condenar os abusos sem tocar nas doutrinas da igreja era o caminho principal para a popularidade. Deus é mais sábio do que os homens. E se formos guiados por sua palavra, devemos procurar levar os ignorantes a amar a verdade e segui-la, em vez de criar em suas mentes um ódio pelo erro, que, sem o conhecimento de Cristo, certamente terminará em excitação revolucionária e desastre. Este princípio divino é aplicável tanto às menores quanto às maiores disputas entre os homens. É sempre melhor iluminar do que agitar. Entre aspas, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 24 a 26. A gente encerra aqui por hoje. Amanhã a gente segue nesse ponto aqui.